Meus amigos, hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, mas também muito grave. A situação, triste situação, desonrosa situação da chamada corrupção da testemunha, compra da testemunha, onde muitas vezes de um lado tem alguém que corrompe, que compra a testemunha para mentir, ou para se calar, ou para não dizer a verdade. E do outro lado, uma pessoa que está na condição de testemunha que se deixa corromper, que realmente aceita um suborno. Veja, o caso de hoje vai inspirado numa situação, inclusive, concreta. E isso vai aqui em forma de um alerta, principalmente para o leigo, para a testemunha, que muitas vezes é seduzida por um falso canto de sereia e depois a corda vai arrebentar do lado mais fraco. Vamos lá. Mas antes disso, quero mandar aqui um abraço para meu amigo Vandinho, toda a sua equipe e para todo o público. Veja bem, de alguma forma, todos já ouviram falar no chamado crime de falso testemunha, ou falso testemunho. Está lá no artigo 342 do Código Penal. E existe também o chamado crime de corrupção ativa de testemunha, que está lá no artigo 343 do Código Penal. Veja, uma situação típica que infelizmente ocorre e orquestrada por maus profissionais da advocacia. Na verdade, toda profissão tem pilantra, alguns pilantras que adentram a advocacia e começam a fazer coisa errada. Qual é o exemplo que nós vamos utilizar aqui para discutir essa situação? E eu repito, isso aqui vai em forma de alerta para que você, que foi convocado para ser testemunha na delegacia, ou mesmo na justiça, dentro de um processo civil, trabalhista, criminal, não caia nessa esparrela. Vamos imaginar a seguinte situação que já aconteceu. Um advogado meliante identifica e se aproxima da testemunha da outra parte e oferece um suborno para que a testemunha da outra parte, num processo, para que essa testemunha ela se cale num dia e não diga o que sabe sobre o fato. Ele oferece, esse mau advogado, portanto, oferece vantagem devida, dinheiro, suborna a testemunha. E essa testemunha, incauta, inexperiente e também mau caráter, aceita esse dinheiro para comparecer e não falar a verdade, não falar do que sabe, ou falsear a verdade. E há casos também onde, já se sabe, alguns pilantras ditos advogados até subornam a testemunha da outra parte para a testemunha sumir, dar um signal e não comparecer no processo. Veja, quem comete crime nessa situação e que crimes são cometidos num tipo de situação dessa? Veja, o advogado pilantra, que tem a ousadia e a pachorra de comprar, de oferecer dinheiro à testemunha da outra parte para ela não comparecer ou para ela comparecer e mentir, esse sujeito comete o crime do artigo 343 do Código Penal, que é o chamado crime de corrupção ativa de testemunha. Quem compra testemunha pratica o crime de corrupção ativa de testemunha, com pena de reclusão de 3 a 4 anos. E a testemunha? A testemunha incauta, desonesta, que recebe dinheiro para falsear a verdade ou para não comparecer ao depoimento, se calando, portanto, e não dizendo a verdade, ela comete o crime de falso testemunho do artigozinho anterior, dos 342, com pena que vai de 2 a 4 anos de reclusão. Agora tem aí um agravante.
Se a testemunha, portanto, aquela que recebeu dinheiro, que foi subornada, essa pena de 2 a 4 anos pode aumentar de 1/6 a 2/3. Então veja que imbróglio. Às vezes, o advogado pilantra, metido a sabichão, vai lá, manda um intermediário, começa a seduzir a testemunha da parte contrária, dizendo não vai dar nada, isso aqui a gente é esperto e tal. Só que o mundo é muito pequeno. O mundo é pequeno e todo mundo acaba sabendo de tudo em algum momento e às vezes muito rápido. E aí a casa cai. A casa cai tanto para a testemunha corrompida, como também para o mau profissional corruptor, que vai lá e pratica esse mal feito. Veja, qual é a dica? Se você, e no nosso direito, o cidadão que é convocado a testemunhar, ajudar no esclarecimento de fatos, isso é uma obrigação, é um ônus. Se você foi chamado em sede de inquérito policial ou em sede de um processo civil, penal, administrativo, trabalhista, para testemunhar, vá e diga do que sabe. Se em algum momento você for alguém, por interposta pessoa ou pessoalmente, seja um advogado ou mesmo a outra parte, a parte contrária, tentar se aproximar de você, oferecendo vantagem para você falsear a verdade, para você se calar, para você sumir, o bom mesmo e o correto é você denunciar esses meliantes. Mas, no mínimo, não caia nessa esparrela, porque você vai responder por crime de falso testemunho e muitas vezes pode sair preso já em flagrante. E é muito complicado essa situação. Já vi casos do sujeito sair preso em flagrante delito de falso testemunho. Agora, a testemunha que caiu na esparrela de fazer esta bobagem, praticar este crime, ainda há esperança. Se você testemunha, juízo fraco, caiu nessa esparrela, cometeu o crime de falso testemunho dentro de um processo, você tem uma chance ainda de não responder por esse crime. Contanto que você diga a verdade, mentiu, não compareceu, procure saber se aquele processo já teve sentença. Se não teve sentença, você pode procurar o promotor, procurar a autoridade policial, procurar a parte que foi prejudicada pela sua mentira. Então, até antes de sair a sentença, você pode se retratar, pode declarar a verdade e este crime, na verdade, você não vai ser processada. Agora, se já houve a sentença, se a sua péssima contribuição, mentindo, se calando sobre os fatos, já realmente perdurou, você vai responder pelo crime. Então, veja só, ainda que você mentiu, ainda que você se calou, ainda que você sumiu, se no processo não houve a sentença ainda, você pode buscar autoridade, buscar se retratar e o crime, você não vai ser processado por esse crime. Do contrário, será processado. Então é isso. As pessoas às vezes pensam que a vida é brincadeira. Ou que as coisas da justiça, por mais que a nossa justiça no Brasil esteja assim um pouco serelepe, um pouco fora do eixo, mas ainda assim a chapa pode esquentar bastante para quem comete malfeitos. Essa é a dica de hoje. Não cometa crime de falso testemunho.